Boa noite para quem vai assistir a gravação aqui. A gente acabou de se apresentar, eu sou Nestor, e aqui está a Cíntia Amorim, que está nos acompanhando. Como você está, Cíntia? Tudo bem? Tá tudo bem? E você, Nestor, tá tudo bem por aí? Tudo bem. Hoje vamos falar sobre um assunto bem legal que eu super gosto e é bem interessante para a gente. Então, algo interessante é algumas crenças que limitam a mulher empreendedora a evoluir, a crescer, a colocar a mão na massa. E hoje vai ser muito bom, né, Cíntia? Com certeza, vai ser muito bom. E vocês podem ficar à vontade para poder se falar pelo chat, fica à vontade para fazer pergunta, para se comunicar aqui pelo chat. Eu vou estar de olho e vou estar aqui passando para o Nestor. Ótimo, 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 perfeito. Então, a Cíntia vai estar nos acompanhando, sim, e eu já vou iniciando o conteúdo justamente falando sobre um ponto importantíssimo, sim? Resolver algumas crenças que limitam a gente. E a gente até colocou lá no grupo de WhatsApp uma das crenças que podem limitar a gente, né? Mas antes disso, vamos falar sobre um pouquinho de essa questão. Conquiste confiança e fature mais. Já perceberam quando a gente tem falta de confiança na gente, o nosso produto, nossa entrega, a gente duvida? Quando a gente duvida, às vezes pode passar isso para o cliente ou passar isso para a pessoa. Você já duvidou do seu próprio negócio por causa do que os outros estão falando? Eita, já aconteceu isso com você? Comigo já aconteceu várias vezes. Será que vai dar certo, Nestor? Será que você vai conseguir? Será que isso dá dinheiro? Será que você vai poder dar conta? Conta para mim, Cíntia, já aconteceu com você? Já aconteceu sim. E é muito ruim, né? A gente duvidar do próprio valor por conta do que os outros pensam, por causa das crenças de outras pessoas, a gente duvidar do que a gente pode, é muito ruim. Sumir na nossa confiança e a nossa vontade e a força de fazer as coisas, é muito ruim. É muito ruim. E a gente colocou. Hoje a gente vai desvendar se essas crenças que podem ser de outras pessoas, que a gente pode estar carregando não só desde agora, pode ser que a gente já carrega desde a infância, né? Então a gente vai aprender a lidar com isso. Vai aprender como se blindar, se proteger. Por isso que a gente colocou esse logo aqui. Sim, tá faltando a gente se blindar? Tá faltando a gente se proteger contra comentários de outras pessoas que a gente ama? Sim, às vezes a gente ama muitas pessoas, mas se essas pessoas falam, não, Nestor, eu te falo por seu bem. Não é melhor achar um emprego? Não é melhor passar para o CLT? Não é melhor, né, ir para outra coisa que é mais seguro, é mais estável? Nestor, você tem certeza? Já aconteceu com vocês? Comentem aqui no chat. Então, por que que a gente está falando sobre isso? Porque pode ser que às vezes as dúvidas, as preocupações, as ansiedades que a gente carrega, pode ser que não sejam nossas e a gente não percebe, sim? Por isso que eu preciso muito que vocês avaliem, sim, com quem a gente está se relacionando, que ideias, que pensamentos a gente está tendo. Tá certo? É muito importante sobre isso. Se você vê algum comentário, me conta, tá, Cíntia? Sim? As mulheres aqui estão se identificando muito, dizendo que já várias vezes, que acontece o tempo todo. Aí aqui a Ana Paula comentou que, inclusive, ela é concursada por conta dessas crenças. Ela ingressou no concurso público por conta disso, porque ela ouviu esses comentários aí. É, às vezes a gente quer ser às vezes a gente tem que ter só um título para esfregar na cara de alguém, para essa pessoa me deixar em paz, né? Não, é que você não estudou, Nestor. Não, como que você vai treinar, como você vai capacitar se você não estudou nada? Você é alguém na vida? Eita, nós, será que a gente tem que estudar, tem que ter um quadrinho para ser alguém, para vender um produto, para vender um serviço? É muito importante a gente avaliar isso, tá? Porque olha só a pesquisa que o Sebrae fez. Você pode até refletir sobre essa pesquisa aqui. O Sebrae fez no ano de 2025.
Em 2025, as mulheres representam 34%, sim, das donas de negócio no Brasil, mas 80% delas relatam medo da opinião dos outros e dificuldade em impor limites. 80% desses 34% tem dificuldade de lidar com a opinião dos outros. Comenta aqui no chat se também é um desafio, porque a crença que a gente carrega pode ser que não seja nossa. Sim? Então, se a gente está carregando isso, se está sendo difícil, se está sendo complicado, é por quê? Porque a gente não está conseguindo colocar limite aqui. Tá certo? Então, pode ser que essa dúvida, essa carga, essa preocupação, essa ansiedade que você carrega, será que eu vou vender? Será que final do ano fulana vai comprar? Será que isso? Será que a gente está vivendo uma vida de será? A gente está vivendo uma vida de será. E a vida de será não é boa, não. Escreve isso para mim. Será que eu estou vivendo uma vida de será? Cíntia, você já viveu essa vida de será? Meu Deus, meu Deus. E eu já, como diz a Thaís, eu já fiz quase tudo, né? Já empreendi de empreendedora multifacética. Eu já vivi muito essa vida de será e essa insegurança, né? E dificuldade de impor limites. E aí a gente não consegue se ver como dona. Eu sempre, hoje eu uso essa expressão, né? Eu sou dona e proprietária, que é para poder reforçar isso, né? Eu sou dona e proprietária. Mas quando a gente vive nessa vida de ser, a gente não consegue se ver dessa forma, né? Como dona e proprietária do nosso empreendimento, do nosso lar, das nossas coisas. Então a gente não consegue colocar limites. E aí as coisas vão chegando, vão entrando e a gente não sabe lidar, né? Tudo vai escorrendo pelos dedos e as demandas só vão consumindo a gente. Então, e a gente fica frustrado, né? Porque não realiza aquilo que nós gostaríamos de fazer. Os nossos gostos vão se dissolvendo. Isso mesmo. Isso mesmo. Por isso que a gente tem que não só olhar para o que o Sebrae está falando, que 80% das mulheres sofrem com isso, senão também para o ambiente. Sim, para o ambiente onde a gente se relaciona, com as pessoas que a gente se relaciona. E olha só esse comentário aqui. Se tantas mulheres empreendedoras, por que muitas ainda sentem que precisam de validação externa para seguir em frente? E aqui vemos uma mulher que é empreendedora, que trabalha, e aqui tem a opinião do pai, a opinião do mãe, a opinião da tia, a opinião do vô. Por que que a gente precisa dessa validação externa? Será que a gente não consegue ter essa validação externa pela gente? Sim? Então, crenças que a gente acaba pegando de lá atrás. Sim? Então, sobre como ganhar dinheiro. Sim? Negócio próprio é arriscado, Nestor. Sim? A gente já ouviu essa frase? Mulheres têm que ter segurança, melhor procurar algo fixo, melhor algo mais estável. Sim? É, trabalho online não dá dinheiro, não dá dinheiro de verdade. Então pode ser que às vezes a gente quer trabalhar, pode ser que meu marido está colocando dúvidas, pode ser que minha mãe está colocando dúvidas, pode ser que as pessoas de lá atrás estão colocando dúvidas nessa mulher empreendedora. Será que trabalhar pela internet dá dinheiro? Sim? O que que vocês acham sobre essa imagem, sobre isso que a gente está falando, sobre o entorno, sobre o que está em volta da gente? Será que essa crença que eu carrego é de mais alguém? O que que você acha, Cíntia, sobre esses comentários aí que a gente colocou nos slides aí? Então essas frases aqui são frases que se repetem muito, né? Conta aqui, mulheres, alguma dessas frases você já ouviu? Alguma dessas frases aí já calou dentro de você? Você já teve que engolir aí sem nenhum golinho d'água? Tinha um golinho d'água para poder engolir, e isso reverbera em você hoje, né? Que quando você vai fazer suas coisas, você fica pensando nisso, isso te dá um medo, dá um gelinho na barriga, porque você ouve essas frases? Eu já ouvi.
E uma das coisas além dessa de negócio próprio e arriscado, essa daqui foi uma que, na verdade, eu não ouvi muito, porque eu vim de uma família que sempre se arriscava com as coisas, não tinha estratégia, né? Então o negócio era outro, era bagunçado. Mas essa daqui de trabalho online não dá dinheiro de verdade, essa daqui, até hoje eu dou umas escutadas, assim, ó, de vez em quando eu dou umas escutadas. E os comentários pipocaram aqui, hein, Nestor? Olha só. Falou que todas e mais um pouco. Já ouvi diferente. Você não precisa trabalhar. O que o seu marido ganha é suficiente. Para que mulher precisa trabalhar, né? Ó, parece que eu estou remando contra a maré. Outra mulher aqui. Eu acho que sim. Veio na minha mente meus pais. Sempre foram confusos com o trabalho autônomo e não tinham segurança. Isso Então, mesmo. como mexe, né, Nestor? Como esses conceitos, essas crenças do ambiente mexe com a gente, né? Mexe bastante. Por isso que a gente vai ficar de olho. E vocês podem até tirar um print desse próximo slide que a gente vai colocar aqui para vocês, porque a gente vai ver algumas frases, sim, vai ver algumas frases e vai ver também a sequência dessas frases, como a gente vai se posicionar com respeito a essas situações. Olha só o próximo slide que a gente trouxe aqui para você. Você fica o dia todo no celular, mas dinheiro que é bom? Nada. A pergunta é: será? Será? Ou esse é só uma visão ultrapassada sobre o trabalho digital? Olha só que legal essa frase aqui, ó. Porque não arruma um emprego de verdade, a pessoa pode falar. Porque construir algo próprio também é uma escolha legítima e pode dar muito mais retorno. Olha só que legal. Sim, isso de verdade, isso de vender na internet é passageiro. Uma hora vai parar de te dar dinheiro. E olha só o comentário. Ou será que o mercado está só começando e quem insiste é quem vai vencer? Que legal, né? Então, o terceiro ponto que a gente pode ficar de olho para responder. Sim? Outro ponto que a gente pode responder aqui. Mulher tem que buscar segurança, não correr risco, o negócio próprio. E quem disse que empreender não pode trazer mais estabilidade do que um emprego comum, né? Sim? A verdade de quem a gente vai ouvir? Você trabalha tanto, mas se não tem carteira assinada, nem parece trabalho de verdade. Olha só que comentário ruim. Ou será que liberdade financeira vale mais que um contra-cheque fixo? Sim? Então, pare para pensar. Uma dica que eu vou te dar, um pulo do gato que vai te ajudar demais, é fazer uma lista de 10 motivos por que é legal trabalhar com o seu trabalho. Trabalhar do jeito que você está trabalhando. 10. Porque eu sou independente, porque eu controlo meu horário, porque eu gosto do que eu trabalho. 10 motivos. E se apega a isso. Esses 10 motivos têm que fazer parte dos seus valores, porque quando mãe, tia, avó, marido, fulana vem falar alguma coisa ruim do seu trabalho, você vai ter esses 10 motivos para falar, gente, eu escolhi isso por X, 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 me dá liberdade, final de semana eu posso fazer meu trabalho voluntário, eu posso, não sei, apoiar aqui, posso fazer minha faxina tranquila naquele dia. Que você acha desse ponto, Cíntia? Meu Deus, eu tive uma ideia aqui, ó, quando eu vi esse slide, hein? Quando eu vi esse slide, se você não tirou print, tira print, depois o Nestor vai colocar aí de novo na tela. Esse exercício, ele é um exercício de combate a fake news. Então, o que que você está fazendo aqui nesse slide, Nestor? O que que você trouxe para a gente? É um combate a fake news. Então, você vai pegar essa frase que as pessoas falam, porque ela não é a verdade. Ela não está trazendo a verdade. Aquilo ali é uma fake news. Você vai fazer uma pergunta ou você vai questionar se aquela frase ali realmente é verdade, baseado nos seus valores.
E se você tem esses 10 motivos, são esses 10 motivos que vão reger a resposta que você vai dar ali. Então, você fica o dia todo nesse celular, mas dinheiro que é bom nada. Primeiro que ninguém está vendo sua conta no Nubank, né? Então ninguém vai ter direito de falar nada. Mas a pergunta você vai fazer é: será? Ou essa é uma visão ultrapassada sobre o trabalho digital? Será que a pessoa que está falando isso para mim já não está ultrapassadinho? Hã? Então você vai questionar essa crença. É assim que a gente vence a fake news. A gente vence fake news fazendo a pergunta, mostrando qual é a verdade. Então, tira um print dessa parte, tira um print dessa parte e use isso como uma estratégia. Use isso como uma estratégia. E se você tem os seus 10 motivos bem fortes aí, como o Nestor sugeriu, meu filho, não tem coisa que te pega, não. Não tem coisa que te pega. Os motivos vão ser fortes, né? E no dia que você ouvir essas frases, realmente é chatinho e te desestabiliza, mas você tem uma pergunta para fazer e um motivo para fazer valer a pena. Aí acabou, ninguém vai te segurar mais não. Aqui, Isso, ó, Nestor, falaram que já ouviram coisas assim, que o trabalho não dá retorno. Então, ó, pega de sugestão isso aqui. Então, você vai pegar como modelo, traduz para aquilo que você ouve e vai lá e faz desse jeitinho aí. Eu mesmo, quando eu escutar agora sobre o trabalho online, eu já vou tacar isso aí, fazer uma pergunta e pegar meus motivos e dar uma esfregadinha. isso mesmo, isso mesmo. Uma das coisas que eu sempre falo para o pessoal, assim, tanto do empreendedor como da comunidade Sol, se a pessoa não vai comprar, se a pessoa só está assistindo seu story, seu Instagram, só para te julgar, só para te criticar e só para ver defeito, fala para mim, ela tem direito de acessar seu conteúdo? Se ela só vai te julgar, só vai te criticar, só vai ver defeito, só vai falar mal de você, ela tem direito dela assistir seu conteúdo? Assistir seu story? Ou ela não tem direito? O que você acha, Cíntia? Não, eu acho que não tem, porque não vai agregar. E como eu É, falei, né, na aula anterior, quem estava na aula anterior ouviu isso, que a rede social da empreendedora não é para fazer amizades, assim, eu vou fazer amiguinhos aqui, não, eu tô ali para vender, eu tô ali para divulgar. Se ele não tem essas características e ainda vem para criticar, ele não tem o direito de ver, não. isso mesmo. Um pulo do gato que eu vou dar para vocês que serve um monte. Se você não quer que aquele parente venha, aquele parente que julga, que critica, quer ver seu conteúdo para te julgar depois, por que não ter dois WhatsApp? Um WhatsApp de trabalho e um WhatsApp para os parentes? Por que não ter dois Instagram? Um Instagram para os parentes e outro Instagram de trabalho? Por que não separar? Sim. Agora, ultimamente, tem vários celulares que têm dois chips, né? Então, por que não separar as coisas e falar, não, esse WhatsApp vai ser só de trabalho, eu vou só postar coisa para meu trabalho e vou dar acesso para esse número só para quem não vai me julgar, só para quem quer comprar de verdade, só para quem vai absorver, vai me apoiar e vai me dar suporte. Se minha mãe, minha tia, meu marido, minha avó ou alguém, meu irmão, vai me julgar, será que esse não pode ser um dos limites que eu tenho para aparecer no Instagram? Para falar do meu trabalho? Para eu me expor um pouquinho mais? Será que a fala, a crítica, o julgamento, o que que vão pensar? Será que eu estou tirando conclusões do que vão pensar, por isso que eu prefiro não aparecer? Falem pra gente o que que vocês acham dessa parte. Por quê? Porque pode ser, olha só o próximo slide. Pode ser que a gente não sabe lidar com a opinião do outro, com a opinião negativa do outro. Sim? Então, olha só o que que a gente trouxe aqui para você. O impacto da opinião negativa. Quando você se preocupa demais com a opinião dos outros, quem paga o preço? Quem vai pagar o preço? Medo de críticas leva a duvidar sobre seu próprio negócio.
Insegurança para vender acaba baixando sua confiança na sua autoridade. O problema não é o que fala, mas o poder que você dá a essas falas. Quanto poder você dá para as falas dos outros? Quanto poder tem a fala de fulana? Quanto poder tem a fala de mengano sobre seu trabalho, sobre a forma como você se expressa, sobre a forma como você se posiciona, sobre a forma como você fala no seu Instagram, no seu WhatsApp? Pare para pensar. Porque às vezes a gente não percebe, a gente deixa que os parentes fiquem olhando o conteúdo e os parentes não vão comprar. Não vão comprar. Não te falo nada se a pessoa vai comprar e ainda te apoia no seu trabalho. Mas se a pessoa não vai comprar, não é cliente, ela não tem direito de te acompanhar. Se a pessoa coloca dúvidas, coloca minhoca na sua cabeça, ela não tem por que assistir seu conteúdo. Não tem por quê. Se ela vai demolir seu negócio, ela vai desconstruir seu posicionamento, ela tem por que assistir seu conteúdo, né? Então, aí está a vida de adulto, essa diferença da vida adulto e do adulto infantilizado. Adulto infantilizado fala, não, como que eu vou excluir minha mãe? Não, como que eu vou colocar limites na minha tia? Né? Mas se ela está comprando, não. Mas se eu tenho medo do que ela vai falar depois, né? Se a importância da voz da tia, da mãe, da avó é mais forte que seu potencial para trabalhar, seu potencial para faturar, gente, a gente pode estar dando muita importância à voz de fulana, muita importância à voz de mengana, e por isso que a gente procrastina, por isso que a gente não aparece, por isso que a gente não vende, por isso que a gente não fala, por isso que a gente tem vergonha de aparecer. Comentem pra gente se essa é uma dor comum. Se vocês já tinham parado para pensar ou não nessa situação. Já aconteceu com você, Cíntia? Já. Você tá me pondo aqui, né, seu Nestor? Já sim. E vou te falar que isso é uma grande verdade. Esses dias eu falei para as alunas da comunidade que é para reparar que quando você pegar o celular para fazer o story e você apagar, pensa com o rosto de quem que você está olhando ali. É a voz de quem que você está com medo dali, que você fica, ah, mas se fulano vê isso aqui, fulano vai falar tal coisa. Se meu pai vê isso aqui, ele vai pensar não sei o quê. Se minha mãe não sei o quê, se minha tia não sei o que lá. E é muito, você travou, você desiste, aí você quer o perfeito, você não se contenta com o feito. Então, é realmente uma dor muito grande, essa dor do julgamento, e trava. Aí a gente trava e não sabe por quê. Daí a gente acha, põe defeito no nosso produto, no nosso serviço, é o cabelo, é a roupa, é a falta do batom, seja lá o que for que aconteceu, né? A gente não vai fazer porque tá com medo dessas falas. E comigo me travava muito. Depois que eu bloqueei um par de gente, que eu falei, olha, fiz esse detox no meu Instagram, e esse de ter dois números do WhatsApp, um para o profissional e outro para o pessoal, mas me ajudou demais. Demais, 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 demais. Separei, inclusive, deu um alívio mental, que eu separei as conversas na minha cabeça. Então, melhorou bastante. Eita, pipocou aqui. Vou ler os Olha só, comentários, sem, né? pode ler os comentários, fica à vontade. Hein? Olha aqui, elas falam que não tem direito, a pessoa que não vai comprar, só vai encaroçar, não tem direito. Aí aqui a Dani falou assim, ó, no Instagram, que eu vou dedicar ao trabalho, já fiz a limpeza sem dó. Parabéns. Aí falou, a Paty falou, não tem direito, já silenciei os stories para vários. É muito boa essa ideia de ter dois. Até no pessoal eu fiz uma limpeza e outros eu já bloqueei a visualização. Precisa às vezes, né? Elas falaram que sim, já sentiu essas dores comuns, que essas crenças são como os fios invisíveis que nos prendem. Olha, a Alessandra falou que é uma verdade isso aqui, né? São como fios invisíveis que nos prendem. E aí a Consuelo falou que minha maior crítica sou eu mesma. Ela
é a que se critica mais. Isso mesmo. Por isso que a gente tem que colocar limites, seja nos outros ou seja na nossa voz interior. Se eu me critico, eu sou perfeitinha demais comigo mesmo. Ou se tem alguém me criticando, ou alguém me comparando, ou eu mesma estou me comparando com os outros. Por que que a gente tem que colocar limites? Olha só o próximo slide que a gente colocou aqui. A gente não só está dando poder a essa voz que fala dentro da nossa mente, ou o poder que a gente está dando à voz dos outros, senão também que está na hora de colocar limites. Você está deixando os outros influenciar suas decisões? Sim? É importante pensar nisso. Quando não colocamos limites, abrimos espaço para comparação desgastantes, sim, indiretas que minam a sua motivação, medo da desaprovação, tá certo? Então, são coisas que a gente tem que colocar limites, como a gente colocou aqui. Definir limites não é ser rude, sim, é proteger seu propósito. Então, a gente vai proteger seu negócio, a gente vai proteger sua imagem, a gente vai proteger essa mulher que está montando esse negócio, que está trabalhando. E de verdade, você está vendo que o trabalho de 2025 é totalmente diferente de que nos anos 90. A gente às vezes está trabalhando aqui no presente com a mentalidade dos anos 90. Sim, isso tem que mudar. Tem que mudar. Porque se a gente não se adapta a essa nova forma de trabalho, essa forma de enxergar as coisas, a gente fica para trás com o nosso negócio. Então, pare para pensar, essa voz que a gente está ouvindo aqui, de quem é? É de mim mesma ou alguém colocou essa voz aqui? Será que eu estou com medo de julgamento? Eu estou me comparando demais? Eu estou me criticando demais? Eu estou querendo ser perfeitinha demais para vender meu produto, para vender meu trabalho? Se a gente está olhando o detalhe do 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 detalhe das coisas, a gente está conseguindo colocar pedras no nosso caminho. Será que a gente tem medo de avançar? Será que eu tenho medo de dar certo na vida? E se eu dou certo? Será que muita gente vai ficar para trás? Se eu conseguir faturar mais, se eu conseguir ganhar dinheiro, será que eu posso decepcionar outras pessoas que não têm? Será que esse dinheiro vai ser para mim ou vai ser direcionado para outra pessoa que não tem? É bom se questionar. O que que você acha dessa parte, Cíntia? Eu acho essas perguntas importantíssimas. Você não perguntou dessa vez, mas sim, já aconteceu comigo. Sim, já aconteceu comigo. E sabe que é uma coisa? Que isso não é uma coisa que acontece só uma vez, que a gente precisa prestar atenção na nossa postura e em colocar limites e respeitar esses limites, porque se a gente fica no piloto automático e a gente não cuida do nosso ambiente, a gente tem a tendência de voltar para isso, porque todos nós temos essa tendência de, às vezes, querer que a opinião do outro nos aprove. Então, esse desejo de aprovação pode colocar a gente nesse lugar. E aí eu vou de novo dando voz, né, dando ouvido a essas vozes, vou dando ouvido a essa voz para buscar a aprovação do outro, e às vezes é isso que leva a gente para o perfeccionismo. Às vezes você não está né, querendo que o seu trabalho fique todo perfeito. Comigo era assim, não era só o meu trabalho perfeito, mas eu estava aqui trabalhando muito, ó, suando para que fique muito perfeito, perfeito, e olhando ali para dizer, e aí ficou bom? Para alguém me dar o parabéns, para alguém dizer, olha, realmente eu te aprovei. Aí tava bom. Aí tava bom. E quando o parabéns não vinha, era uma decepção e uma frustração grandona. Então, você tem que ajustar essa mentalidade. E a questão financeira é exatamente essa. Às vezes você começa a se sabotar, se sabotar, se sabotar, por um medo de você deixar exatamente essas pessoas. E é sempre que você fala do assunto, vai aparecer um rosto. Então, o rostinho que aparecer aí, ó, nessa tela, enquanto a gente fala, o rostinho que aparecer nessa tela é isso aí mesmo. É esse aí que você tem que prestar atenção e vigiar, viu?
Esse rostinho que aparecer na tela é isso aí que você tem medo de deixar para trás, que tem medo de que você não decepcione, que você tem medo de que essa pessoa, se você ganhar, receber o seu salário justo, o seu dinheiro justo, você vai precisar ajudar, contribuir mais, porque você não conseguiu colocar os limites da forma correta. Mas tem como se posicionar sem que seja rude, sem que seja com atrito, sem causar intriga, sem fazer a Terceira Guerra Mundial no meio da família e das pessoas, não tem, Nestor? Isso mesmo. A gente tem que ver qual é as prioridades, quais são as minhas prioridades. As prioridades com respeito ao meu negócio, as prioridades com respeito à minha vida e como que eu estou pilotando as minhas decisões, como que eu estou pilotando minhas decisões. E aqui tem a ver a postura que a gente vai ter. E olha só a postura, olha só a postura. Mas a gente vai compartilhar aqui o próximo slide aqui. E eu gostaria muito que você olhasse o perfil da mulher que aparece aqui nesse vídeo. A postura que ela vai ter, né? Seja firme, mas respeitosa. Então, não está errado ser firme, mas a gente tem que ser respeitosa. Três estratégias de comunicação respeitosa. Primeiro, evite ficar se justificando demais. Meu negócio é minha prioridade no momento. Tá certo? Mude o foco. Que bom que você tem sua opinião. Eu tenho uma estratégia que funciona para mim, né? Não peça permissão para crescer. Essa é a parte que eu mais gosto. Eu estou focada no meu plano e animada com o resultado que eu estou construindo. Sim? Então, é muito importante que vocês reflitam qual é a postura que vocês vão ter na hora de defender seu negócio, na hora de falar com as outras pessoas sobre limites, sim? Sobre posicionamento, sim? Porque o jeito que você se posiciona, o jeito que você fala do seu negócio, fala muito de você também, ou não, né? Se eu tenho uma postura de mulher firme, com o peito para fora, o peito estufado assim para fora, com confiança, com convicção, com postura, a gente pode convencer as pessoas. O problema é quando eu me sinto vulnerável no sentido emocional, quando eu não tenho postura, eu não tenho capacidade de falar do meu negócio, eu não me sinto apta, me sinto fraca, não vou querer aparecer, não vou querer defender e não vou querer colocar limites. Qual é a minha postura? O que você acha, Cíntia, sobre essa parte? A postura, será que é importante? Meu Deus, faz toda a diferença, toda a diferença. E em tudo, né? Em tudo. Enquanto a gente fala, quando a gente senta, mas essa postura na vida que você está trazendo aqui, na hora de falar do negócio, faz toda a diferença. As pessoas respeitam quando você fala do seu negócio de uma forma confiante. E o contrário também é verdadeiro. Se você fica titubeando, se você é a primeira que fala mal do seu negócio, ou que não defende o seu negócio, você dá margem para as pessoas falarem mal também, para as pessoas desrespeitarem também. Então, defenda, seja leal ao seu negócio também. Então, assim, a gente até tem uma expressão que isso é para quem está na comunidade desde do módulo do ciclo um, né? Que a gente, quando está desenvolvendo, fazendo o mínimo viável, a gente brinca que é o bebê feio. Então, assim, é feio, mas é meu. Eu estou fazendo todos os primeiros passos, mas é meu. Então, a gente não deixa largado, a gente cuida, né? Amamenta, quando tem um nenenzinho lá, a mãe amamenta, dá as vacinas, cuida. Mesmo que o neném não seja bonito, para ela é. Mesmo que ela olhe e fale, eu sei que ele não é o bebezinho mais lindo do mundo, mas para mim é. Então, vai cuidar do neném. Então, assim, é com essa disposição, essa postura, né? Então, é o meu negócio e é a minha prioridade. Ele vai ficar bonito. Eu vou amamentar, eu vou cuidar, vou trocar fralda e ele vai ficar bonito, tenho fé. Né? Então, a postura diz tudo. Ela ajuda as outras pessoas a respeitarem do mesmo jeito que você respeita. Isso mesmo. Por isso que às vezes tem que ter um plano, por isso que às vezes tem que ter um passo a passo. Se a gente não tem um plano que vai seguir, um passo a passo, a gente pode estar inestável. Nosso posicionamento pode ser que não seja genuíno. Por isso que a gente vai avaliar o plano. A gente vai seguir um plano. Você sabe onde quer chegar?
Você sabe para que vai ser esse dinheiro? Você sabe quanto vai conquistar? Sim? Será que a gente sabe de verdade? O que um negócio bem estruturado precisa? Meta de faturamento. Quanto a gente vai faturar por mês? Quanto a gente vai faturar por semana? Quanto a gente vai faturar por dia? Estratégia de vendas. Eu vou vender aparecendo, colocando foto, conversando com o cliente, sendo proativa para chamar o cliente. Uma rotina produtiva. Será que eu vou conseguir demonstrar produtividade na minha entrega? Eu vou ter um plano? Vai estar bem estruturado? Será que eu vou ser consistente? Vai ter consistência meu trabalho? Sim? Quando você tem clareza, os comentários negativos perdem força. Quando a gente tem clareza sobre esses 4 pontos, sim, de verdade, os comentários dos outros não vão desestabilizar a gente, não vão deixar a gente vulnerável, não vão deixar a gente com dúvida. Será? 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 Não vai ter esse será. Porque eu tenho um plano, eu tenho um passo a passo, eu só falta colocar a mão na massa. O que é que você acha sobre esses 4 pontos, Cíntia? Muito, muito importante, muito importante. A gente acabou de aprender sobre meta de faturamento e hoje nós falamos lá sobre que a meta dá isso, dá estratégia de venda e ajuda a gente a ter esse passo a passo de rotina produtiva. E agora entra a consistência, né? Eu aprendi como é que faz, mas eu preciso ser consistente. E a gente só é consistente naquilo que a gente acredita. Então, se eu acredito que o meu negócio realmente eu vejo ele assim como um negócio e não só como um biquinho, tô fazendo um bico, eu vou ser consistente. Então, quando eu mudo minha mentalidade, a minha visão, encaro essa postura, aí eu vou conseguir fazer esse plano aí. Amei, Nestor. Foi muito bom isso que você montou. Esse passo a passo está incrível. Isso. Então, lembrem-se disso. Cada uma de vocês tem que ter um plano. Sem plano, como que a gente vai defender nosso negócio? É impossível um cliente comprar de uma pessoa que não confia. É impossível. Então, se você não confia na sua capacidade, você não confia no seu plano, você não confia na sua entrega, seu cliente não vai confiar também, não. Isso pode ser transferido pelo tom da voz, pela postura, pela atitude. Sim? Ninguém quer comprar de desconhecido. Se você não está sendo conhecida no seu perfil, no seu Instagram, no seu WhatsApp, o pessoal vai duvidar da sua entrega. É importante disso, tá? Por mais que a gente venda produto, serviço, coisa pequenininha, você tem que aparecer. Sim, tem que aparecer. Olha só o próximo slide que a gente trouxe aqui para vocês. Sim, só vou desligar o ventilador aqui bem rapidinho. Opa, aí. Aí. Olha só o próximo slide que a gente trouxe aqui para vocês. Quem te influencia? Sim, o ambiente define seu crescimento. Você está cercada pelas pessoas certas? Sim, seja a pessoa que te apoia, não te apoia, seja seu marido, seu irmão, seu tio, seu avô. Se você convive com quem te desmotiva, ou coloca dúvidas, ou te critica, de verdade vai ser um desafio trabalhar com o seu trabalho. Sim, busque uma rede de apoio, como a comunidade Foco, como a comunidade Sol, sim, mentores e empreendedores que te impulsionam. A influência certa pode transformar seu negócio. Então você pode mudar o jeito que você se posiciona, você pode mudar o jeito que você fala, você pode mudar a forma como você enxerga, enxerga seu negócio. A gente já não vê mais, como a Cíntia falou, um bico. Não é um bico, né? E o próximo slide vem com respeito a isso. Distrações que te sabotam. Sim? Comparar seu faturamento com o dos outros empreendedores. Sim? Buscar a aprovação da família para cada decisão. Mãe, será que eu invisto? Pai, será que eu faço? Tio, será que eu faço? Né?
É gastar energia tentando convencer quem não quer entender. Isso também tira a sua força. Você pode escolher onde colocar sua atenção, no seu crescimento e não em dúvidas. Às vezes, pessoal, a gente esquece que pode escolher. A Neida pode escolher, a Alessandra pode escolher, a Cíntia pode escolher, a Paty pode escolher, a Ana pode escolher, a Beatriz pode escolher. A gente esquece que pode escolher. Eu vou escolher ficar desconfortável pelo comentário de fulano ou não? Quanto importa o comentário de fulano, né? Eu vou escolher é, ficar ouvindo baboseira dos outros ou não sobre meu negócio? A gente esquece que pode escolher. A gente esquece. E é importante você lembrar que você pode escolher. Cíntia, para você foi importante lembrar que a gente tinha que escolher? Foi libertador, foi libertador. Porque às vezes a gente vive num padrão e a gente, como a gente esquece, a gente pensa que só tem aquilo, né? E aí a gente vive preso. É uma prisão. É uma prisão. Quando a gente lembra, aprende, reaprende, né? Alguém lembra a gente, olha, você pode escolher, é libertador. Porque você realmente sabe, olha, depende de mim. Então eu escolho, aí todos os dias você faz a escolha certa. Eu escolho onde eu coloco a minha atenção, eu escolho onde eu coloco a minha energia, eu escolho onde eu vou me concentrar. Não é que você vai viver no mundo do país das maravilhas, onde nada de ruim acontece, mas você escolhe onde colocar o foco. Eu vou prestar atenção no quê? Onde eu vou concentrar. Tem dias que a gente está com a bateria que só igual do celular, né? Às vezes você só tem 45% de energia ali da bateria. Mas onde eu vou usar esses 45% de energia? Em algo que não vai me nutrir, na dúvida, ou eu vou colocar para o meu crescimento? Então, na onde eu focar é que vai fazer a diferença no final do dia, se aquilo foi bom ou não. Então, a escolha é libertador. Toda vez que eu escolho certo, eu sei que eu estou livre. Isso mesmo. A gente pode escolher quanto vai me afetar o comentário de Maria, quanto vai afetar o comentário de João, quanto? Pouco ou muito, né? Quanto eu vou me deixar influenciar pelo fulano, quanto vou. A gente esquece que pode escolher o quanto, né? Escolher como, escolher até de onde, né? E bem como a Cintia falou, é libertador. Por isso que eu quero muito que vocês reflitam sobre essa parte que a gente vai trazer aqui para vocês, né? A gente falou sobre 3 pontos, né? Estimula a comparação, né? Estimula buscar a aprovação, a gente gasta energia em outras coisas que não faz bem. Então, vem essa parte, como desenvolver a blindagem emocional, dominando suas emoções é um diferencial é, competitivo. Sim, então quanto mais você domina suas emoções, você vai vencer na hora de vender, se posicionar, falar com fluidez, sem comparação. A dependência emocional é um distúrbio de prioridades. Pode levar a buscar constante aprovação externa. Sim? Te prejudicando sem crescer. Então, se a gente está esperando a validação, a aprovação de outras pessoas que não têm nada a ver com o seu negócio, o que não sabem de que você trabalha, pode ser que a gente está esperando, 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 e a gente só vai andar quando Maria me aprovar. Eu só vou andar quando Juliana me aceitar. Eu vou só andar quando fulano mudar de ideia. E essa decisão não tem que ficar na mão de outra pessoa. Você tem que ser a pessoa que vai decidir. O que os outros acham do seu negócio não paga seu boleto. Sim, sua determinação sim paga seu boleto. Então, quão determinada você está? Quão determinada você está para que seu negócio dê certo? Sim, é muito importante se questionar, porque quando a gente não vê o quanto, a gente se exime da responsabilidade. E eu quero que vocês sejam responsáveis sobre seu negócio, sobre seu emocional, sobre sua postura, sobre o jeito que vocês olham seu negócio.
A gente vai espantar essas pessoas que vêm falando mal do seu negócio ou dão a entender que você não vai dar certo na vida. Se você está perto de pessoas que vão dar a entender que você não vai faturar, que não vai dar certo, que coloque limite, pensando numa resposta pronta para essas pessoas. Escreva um script, né? Você está duvidando do meu negócio ou você está duvidando do meu potencial? Sim? Assuma a responsabilidade do seu negócio, do seu potencial, do seu trabalho. Faz sentido, Cíntia, associar essa questão da responsabilidade com se questionar quanto, onde a gente vai colocar limite? Ah, claro que faz, né? E isso ajuda. Você se falou aí sobre se preparar, né? Muitas vezes a gente gasta muita energia se preparando para conflitos de um jeito que nunca vai acontecer, coisas que nunca vão acontecer, desastre que nunca vai acontecer, situação que nunca vai acontecer. A gente gasta energia com isso. Só que quando a gente fala assim, olha, se preparem para essas coisas que acontecem constantemente, às vezes a gente cria um bloqueio para isso. Então, assim, se é mais produtivo a gente continuar usando a nossa criatividade para esse mundo caótico e catastrófico de coisas que nunca acontecem, ou usar a nossa criatividade para essas coisas que normalmente acontecem, para responder de forma lógica para essas coisas que normalmente acontecem. Então, use a criatividade para o bem, o seu bem e o bem do seu negócio. Então, se prepare, esteja pronta. Quando você tem algo importante para fazer, né? Normalmente, se você tem uma participação para fazer, uma parte, se você tem algo ali, você prepara o conteúdo e treina. Você treina, você tem uma apresentação para fazer, você vai lá e treina. Então, se treine também para responder. Nas primeiras vezes, pode parecer meio robozinho falando, meio mecânico, mas você vai pegar o jeito. Daí você vai falar, ih, faltou um temperinho aqui, deixa eu colocar um pouco mais, deixa eu suavizar a expressão, você vai trabalhando. Então, se prepare, use a sua criatividade para o bem, porque isso vai ajudar você a se apegar, né? Continuar colocando os limites do jeito certo. E lembrar que a aprovação que você precisa é a interna, né? É aquela que você mesmo vai dar para você, não a externa. Você já tem dentro de você as coisas que você precisa, né? Para não prejudicar o crescimento do seu negócio e o seu crescimento pessoal também. Então, seja determinada nisso também. Isso. E a Cíntia me lembrou algo muito importante. Quando a gente só se prepara, se prepara, e se prepara, e se prepara, e se prepara, e a gente nunca está suficiente, nunca é suficiente, é como se fosse que a gente está se preparando não para dar certo, a gente está se preparando para dar errado. Será que eu estou me preparando só para errar? Ou eu estou me preparando para acertar? Com que intenção eu estou me preparando? Para errar, porque eu acho que eu vou errar e vai ser certeza que eu vou errar? Ou eu estou me preparando para acertar? Sim? É diferente, né? A atitude é diferente, o jeito de ver as coisas é diferente. Se prepare para acertar, se prepare para se proteger, se prepare para se blindar contra o comentário negativo, às vezes pode ser de parente, tá certo? Pessoa que a gente ama pode ser que a pessoa que não aprova nosso trabalho, tá certo? Sim? Então, lembre-se disso. A gente não vai virar o inimigo eterno dessa pessoa, mas também vai colocar limite com respeito. E como que a gente faz isso? Olha só o próximo slide que a gente trouxe aqui para vocês, que eu gostaria muito que vocês tirem um print. Se vocês querem, pode tirar um print desse próximo slide para lembrar, para não esquecer. Sim? O próximo slide mostra um pouquinho como não absorver energia negativa. Três pontos importantes para não absorver comentários negativos. Essa pessoa já construiu algo parecido com o que você quer? Ela tem poder de opinião no seu trabalho? Ela pode opinar pela bagagem que ela tem, pela experiência que ela tem no seu trabalho? Ela já trabalhou no seu setor? Ela já trabalhou na internet? Ela já trabalhou no Instagram? Ela já tem bagagem para te dar a opinião dela ou não? Esse conselho
me aproxima do meu objetivo ou me afasta, colocando dúvidas em mim? Me faz duvidar ou me afasto do meu sonho? Sim? É, eu escutaria essa opinião se viesse de um desconhecido? É a terceira pergunta que a gente tem que fazer. Nem toda crítica merece resposta. Escolha suas batalhas. Escolha suas batalhas. Isso que significa? Você não tem que provar nada para ninguém, não. Você não tem que provar nada para ninguém, não. Sim? Você só pode provar no máximo para você mesma. Tá certo? Então, não é verdade que a gente tira um peso das costas quando a gente fala, gente, eu não tenho que provar nada para ninguém, não. Fulana tá falando do meu trabalho, mas ela não paga meu boleto, ela não paga meu faturamento, ela não me banca. Eu me banco, gente. Então, a única que pode opinar nesse negócio aqui sou eu mesma. Faz sentido, gente? Cíntia, o que que você acha sobre essa parte aí? Fantástico, acho maravilhoso. E eu acho que essas perguntas, mais uma vez, as perguntas fazem a gente pôr o pé no chão e tirar aquela sensação de desespero e sufoco que às vezes a gente sente, porque isso realmente ajuda a gente não absorver, né? Porque quando a gente absorve, pode acabar com o nosso dia, inclusive. A gente pode acabar com o nosso dia. E a última pergunta eu acho interessantíssima, porque ela tira toda a sensação. Eu escutaria essa opinião se viesse de um desconhecido. Então, se é um desconhecido, eu não tenho nenhuma ligação com ele. É uma pessoa, é um ser humano. É um ser humano. Então, eu não tenho nenhuma ligação. Se ele me desse falasse essa opinião, eu aceitaria, eu escutaria essa opinião? Não, não escutaria. Então, por que eu estou escutando do fulano? Então, aí eu vou olhar para o emocional. Eu estou escutando porque eu tenho um negocinho emocional aqui que é esse fulano. Aí as coisas clareiam. Então, a gente vai escolher a batalha. Então, agora eu sabendo que é emocional, vou cuidar disso, né? Aí, ó, que coisa maravilhosa. Então, realmente, a gente não absorve e você mantém a sua energia intacta e a sua concentração para fazer aquilo que você realmente precisa fazer. Isso mesmo. Fantástico, Cíntia, fantástico. Pulo do gato para vocês. Quando a gente fala pulo do gato, a orelha tem que estar aberta aí. Seja firme sem ser agressiva. Seja firme sem ser agressiva. Como que a gente conquista isso? Olha só o próximo slide que a gente trouxe aqui para vocês. O próximo slide. Então, a gente falou desse para escolher o que a gente vai ouvir, para escolher o que a gente vai prestar atenção, para escolher aquilo que vai se conectar. Essa é a primeira parte, né? Segunda parte, não dê explicação desnecessária. Se você é adulta, se você é uma mulher adulta e tem uma vida independente das outras pessoas, não precisa se justificar ou justificar suas escolhas. Respostas diretas para evitar desgaste, porque quando você fica se justificando, gente, vai tanta energia fora, tanta força vai embora quando você fica se justificando pelas escolhas que você faz, querendo provar para o pessoal que você está certa, que não faz sentido, né? Então, essa é a minha decisão. Estou segura do que eu quero. É uma frase que você tem que carimbar na sua mente, na sua testa aqui. Essa é a minha decisão, eu estou segura. Meu negócio está crescendo, e isso é o que importa para mim. Terceira frase que a gente tem que carimbar aqui no coração. Eu estudo, analiso e tomo as melhores decisões para mim. Olha só que frase tão impactante para colocar limite nesses comentários negativos. Sim? Então a gente vai ser firme, mas sem ser agressiva. Seu sucesso não precisa de aprovação. Lembra dessa parte aqui, ó. Seu sucesso não precisa de aprovação. Então você percebeu que quando você tem que justificar muito suas escolhas, fala, não, é que você não entende, é que eu tô vendo isso, tô vendo o outro, e você fica meia hora, 40 minutos falando para a pessoa e querendo convencer de que ela mude de ideia. Quem está se desgastando é você, porque a outra pessoa já tem uma escolha, ela não vai mudar.
E essa pessoa pode ser um parente, pode ser um conhecido. Então, para que se desgastar? Para que quebrar a cara com uma pessoa que não quer mudar, tem a cabeça fechada? Não precisa disso, porque depois você vai aparecer no Instagram e você vai aparecer de cara fechada se ficou 40 minutos tentando convencer uma pessoa que não quer ser convencida. Sim? Por isso que a gente falou, você não deve nada para ninguém, você não tem que provar nada para ninguém, essa outra pessoa não paga seu boleto. Tá certo? Então separe as sensações, separe as emoções e lembre, o seu sucesso não precisa de aprovação. Não precisa de aprovação. A única que tem que aprovar seu sucesso é eu mesma, porque eu me banco. Eu estou bancando o meu negócio, eu estou bancando o meu trabalho. Essa é uma conversa de adultos. Faz sentido essa parte? Cíntia, o que que você acha dessa parte? Eu acho necessário, ainda bem que você que você trouxe essa parte aqui e deu três opções aí para a gente poder colocar, né? Porque é uma verdade, quando a gente se explica muito, a nossa energia cai. E isso é igual quando você está tentando vender o seu produto ou o seu serviço para uma pessoa que não precisa dele e não é seu cliente. Você gasta todo o seu lado, você explica tudo, aí você abre, você mostra foto, você faz toda uma apresentação para no final a pessoa dizer, não quero, não é isso que eu quero, e eu vou comprar um chiclete porque era isso que eu queria. Aí você fica, "Ah." Então, não fica vendendo as coisas para quem não quer, inclusive a sua ideia de negócio. Essas frases são muito bem colocadas aí. Então, não precisa de tanta explicação. E às vezes a gente dá explicação por falar, dá explicação por mensagem, aí a gente manda áudio, aí a gente faz ligação, aí a gente conversa no pessoal, porque a gente quer que a pessoa entenda o nosso tom de voz, o que a gente está explicando, e a gente quer, e a gente fala bastante. Então, seja isso, básica, né? E tá bom. E já E encurta a conversa. Vai gastar sua energia em outra coisa. claro, porque tem sugadores, tem vampiros emocionais sugando tudo. Então, depois a gente não vai ocupar nosso papel de esposa, não vai ocupar nosso papel de namorada, não vai ocupar nosso papel de paquera, não vai ocupar nosso papel de cuidado emocional. Por quê? Porque a gente foi sugada por um cliente que só queria um desconto, só queria de graça. Sim? Então lembre-se disso. A gente vai escolher para quem a gente vai vender. A gente não vai vender para todo mundo. E a mesma coisa acontece quando a gente tem que estar querendo provar para algum parente que nosso trabalho é bom. Não tem que provar nada para ninguém, não. Tá certo? E mais ainda se essa pessoa não mora com você ou não convive com você. Tá certo? Outro ponto importante são as metas de curto e longo prazo. Já quase finalizando essa parte, a gente tem que ter bem claro quais são nossas metas a curto e a longo prazo. Por quê? Porque se a gente não tem bem claro isso, a gente não vai avançar. Então, que metas a curto prazo eu posso ajustar? Sim? Que desafios, crescimentos graduais a gente pode estabelecer para curto prazo? Daqui a um mês, daqui a 2 meses. E a longo prazo, sim? Que autoridade eu gostaria de ter na área? Que segurança financeira eu gostaria de conquistar daqui a um ano? Qual a minha meta daqui a um ano? Será que eu quero reconhecimento? Será que eu quero aprovação? Pare para fazer o que essa moça está fazendo. Pense, reflita, escreva, medite sobre esse assunto. Você está disponível, disposta a passar pelo processo ou vai desistir no meio do julgamento? Será que a gente vai enfrentar o julgamento dos outros? Será que a gente vai conseguir seguir em frente, focada nas metas a curto prazo e a longo prazo? Ou a gente vai ficar inválida pelos comentários negativos dos outros? A gente vai ficar inválida pelo sarcasmo dos outros? Será, Neida, que vai dar certo o seu negócio? Será, Paty, você vai conseguir mesmo? Beatriz, você já conseguiu faturar ou não? Ah, não, sabe que, Lucimeire, lá a outra tá fazendo diferente. Você tem certeza? Olha só os comentários que a gente pode ouvir e pode nos desestabilizar.
E às vezes esses comentários podem vir de pessoas cercanas, próximas da gente. Então, para a gente não focar nisso, qual é a minha meta a curto prazo? Qual é a minha meta a longo prazo? Vem fulano falar de mim, eu estou focada na minha meta, estou metida aqui, embutida na minha meta a longo prazo e a curto prazo. O outro não tem por que opinar. E se opina, é um problema dele, é um problema dela. Eu estou tão focada, tão fissurada no meu objetivo, que não vai me desestabilizar o que fulano falou, o que o fulano deu a entender. Tá certo? Sim? Não vai me derrubar. Tá certo? Comentem pra gente se a gente tá super focada na meta a curto prazo e a longo prazo. A gente já estabeleceu metas a curto e a longo ou ainda não? Ou tá faltando? O que que você acha dessa parte, Cíntia? Importante, muito importante. E isso ajuda, né, Nestor, também a não desanimar no meio do caminho, né? Porque tem essa meta a longo prazo, você já tem essa meta, e essas metas a curto prazo ajudam você a chegar lá. Então, você vai comemorando também no meio do caminho e ganhando, né, essa autonomia. Então, você vai construindo a pessoa que você quer ser quando chegar lá na meta de longo prazo. E quanto mais você faz, então você quebrou aqui nessa meta de curto prazo, você cumpriu e você comemorou, mais confiança você ganha. Então, assim, o medo do julgamento também vai diminuindo. Você se sente capaz, tipo, olha, eu fui capaz de fazer isso aqui. Então, você reforça aqueles seus dez motivos para empreender, eles vão ficando mais fortes. Não, eu vou conseguir, porque, olha, eu consegui fazer essa meta aqui. Aí você vai para outra meta de curto prazo. Você consegue fazer, você se mantém constante. Então, essa energia que você desperdiçava antes se justificando, dando atenção porque os outros falavam, você está canalizando no lugar certo e ela vai aumentando. Aí o seu negócio também vai crescendo junto. E você também vai se tornando uma pessoa que você pode confiar. Você vai falando assim, eu sou uma pessoa de confiança. Então, o blá 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 dos outros vai diminuindo o tom de voz e a sua voz gentil vai ganhando força. E aí você vai conseguindo a longo prazo ficar mais focada no seu processo, celebrando durante o processo, gostando de fazer, vontade de fazer de novo e sem tanto medo de julgamento. Isso mesmo, fantástico o que a Cíntia falou. Comentem aqui no chat o que vocês estão achando até agora. Eu vi a gente um pouquinho mais caladinha agora, as meninas ficaram mais refletivas. Comentem E pra gente. assim, né? Ó, É, quietinha, muda. que aconteceu, gente? A gente estava tão aí empolgado, esperando o comentário de vocês, né? Ah, tem um aqui, ó, pipocou um. Sim, Vamos lá. Excelente conteúdo, me ajudou muito. Foi a Alessandra, essa aqui. Me ajudou muito, tocou em pontos muito essenciais e me ajudou a continuar vivendo o processo. Muito obrigada por tanto. Aí ela vai precisar sair. Ótima noite a todos e assim que der, ela assiste de novo. ótimo, Então, tá bom, perfeito. Ale. Beijo. Ótimo, ótimo. Perfeito. Então, é muito importante refletir sobre essa parte, porque às vezes a inestabilidade, o desgaste vem justamente porque não tem essa proteção, não tem. O que que eu estou ouvindo? Eu estou me deixando influenciar pela fraqueza dos outros, né? Eu estou me deixando levar pelos outros. Por isso que vem o ponto mais alto, a frase que vocês têm que gravar também no coração. Essa frase, você até pode printar e depois pode postar no Instagram, você pode compartilhar com as pessoas. Quem domina as emoções vence em qualquer área da vida. Se você domina as emoções, se você não deixa que as suas emoções tomem uma decisão por você, se você toma essa decisão em pró do que você quer e não em prol do que seu emocional te deixa levar, é consciente dessa decisão, de verdade, a gente pode ser muito bom em qualquer área da vida. Como esposa, como mãe, como filha, como mulher empreendedora, como pessoa que se ama, se respeita e se cuida. Se você deixa que o seu emocional fique controlando isso, e a gente indo para qualquer lugar, gente, eu vou estar patinando e patinando no mesmo caminho. Agora, se a gente neutraliza, domina, negocia consigo mesma e coloca limite nos outros, a gente avança de forma constante. Às vezes, não na velocidade que a gente gostaria, mas a gente não para. Sim?
A ideia é avançar no seu ritmo, respeitar seu ritmo, mas continuar avançando. Sim, porque vai chegar um momento que a gente pega no tranco e a gente vai que vai. Mas tudo tem um começo. A gente está começando, a gente está se conhecendo, a gente está entendendo que tem outras influências de fora que vêm tirar sua paz. E a gente vai começar a colocar limites. Sim? Por isso, para finalizar, eu gostaria muito que vocês reflitam sobre essa outra parte que a gente trouxe aqui para vocês. Sim? Agora você já sabe o que que está te limitando, o que vai fazer para mudar isso. Se tem alguma das coisas que a gente falou que você percebe que está te limitando, o que que você vai fazer? Sim? Qual crença limitante você vai abandonar a partir de hoje? Sim? Se você já escreveu na folha, é bom você colar na parede. Sim? Porque a gente pode estar carregando, sim, isso faz tempo. Aplique a estratégia que a gente falou. Proteja a sua energia e cresça com confiança. Essa vai ser nossa meta para esse mês. Sim? Você tem que aplicar, cuidar, se proteger e confiar. Sim? Aqui a ideia é que a Neida confia na Neida, Pati confia na Pati, Beatriz confia na Beatriz, Lucimeire confia nela mesma, sim? Daniele confia nela mesma, Ana Paula confia nela mesma, tá? Inês confia nela, Consuelo confia em si mesmo. Tá faltando confiança, tá faltando expandir o peito, o queixo para cima, tá faltando isso, sim? Que as batalhas dos outros não se envolvam com a gente, com a voz interior da gente. Vamos colocar freio nessa voz negativa que derruba a gente, sim? Pelo menos para esse mês, para tentar aumentar as vendas, para manter o foco, para ser organizada com aquilo que favorece e aquilo que derruba. Lembra, você tem o poder da escolha. Sim? Então, hoje a gente te mostrou como lidar com as crenças. A ideia é o que que você vai escolher. Sim? O que que você achou da nossa conversa de hoje, Cíntia? Meninas, podem ficar à vontade para comentar aqui nos comentários também. Olha, elas, eu amei, né? Eu amei. Só faltou meu café aqui, eu não tô tomando para não atrapalhar o sono, né? Mas eu amei. Olha só, o que que elas falaram? A Neida falou que foi maravilhoso. A Paty disse assim: me fez refletir bastante, deu até várias ideias de metas que quero alcançar e de energia que eu quero poupar. Aí a Ana Paula disse assim: ó, eu tô bem reflexiva, vindo um monte de insights. A Dani falou: o que eu estava precisando, me blindar, principalmente dos meus pensamentos. E a Ana continua: verdade, essa etapa é muito importante. Já abandonei algumas crenças hoje com essa aula. É incrível, amei essa aula. A Paty falou que a aula foi incrível. A Bia falou, já me deu vontade de gravar para postar depois dessa aula, sem medo de aparecer. Tá lá motivada, a Dani agradecendo, a Lucimeire, amei, embora entrou atrasada, mas ela aproveitou muito. Que legal. Ai, vocês são incríveis. Eu amei. Amei. Foi muito bom. Gente, vocês têm perguntas? Vocês têm perguntas? Agora é a hora que, se vocês querem, né, Nestor? Pode fazer pergunta? Pode fazer perguntas, a gente vai responder suas perguntas, suas dúvidas, para deixar registrado, porque às vezes a gente pode ter dúvidas. Podem levantar a mão virtual ou se querem colocar aqui no chat, fiquem à vontade. A gente vai tentar responder suas dúvidas, suas perguntas, seja pela aula, seja pela conversa. Se tem alguma pergunta sobre o que a gente conversou hoje, a gente vai tentar responder. Tá certo? Como lidar com as críticas internas? Então, a ideia é combater ou enfrentar essas críticas internas com comentários positivos. Por isso que a gente vai fazer essa lista de 10 motivos pelo qual a gente é muito boa nesse trabalho, porque a gente gosta muito desse trabalho. Então, quando vem uma crítica negativa, um comentário negativo interno, a gente vai ter 10 motivos, né, como a gente falou no começo, pelo qual eu gosto desse trabalho, pelo qual eu quero viver trabalhando com isso, pelo qual eu tô me entrega e focada nisso. Se não tá claro isso para mim, os comentários negativos vão vir, né?
e vão tomar conta da minha vida, vão tomar conta do meu negócio, vão tomar conta do meu faturamento. Tá certo? Então, o excesso de cobrança, porque eu estou me cobrando demais, pode levar à sabotagem emocional. Tá certo? Então, para a gente não se sabotar, tem que mudar a conversa. A conversa tem que ser gentil, não pode ser agressiva. A conversa agressiva leva a gente a se julgar, leva a gente a se criticar, leva a viver com esse negócio. Será, Nestor? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta? Será que isso? Será que o outro? Então é importante parar para refletir. Como que está a minha conversa interna? Eu estou me apoiando ou eu estou me derrubando? Tá certo? É uma resposta que vocês têm que responder para dentro do coração. Tá faltando uma conversa gentil no espelho? Tá faltando acertar as contas com o espelho? Pode ser que tá faltando acertar as contas com o espelho, né? Pode ser que tá faltando gostar mais de ser eu mesma. Tá certo? Comentem para mim se ficou claro essa parte, tá certo? É, quando a gente se critica demais, é sinal de que a gente está se julgando demais, tá? O excesso de crítica é justamente porque a gente está querendo ser outra pessoa, a gente não quer ser quem a gente é, tá certo? Isso não é saudável, não. Tem que mudar, tem que mudar, tem que mudar isso, sim? Aprendi muito, o emocional foi fortalecendo, bora ser firme. Isso mesmo, essa atitude, bora ser firme. Muito bom, aprendi a ser mais confiante. Ficou claro, que legal, Ana Paula. Muito legal. Não vou deixar comentários negativos me desanimar. Essa é a nossa meta para esse ano, para esse mês, tá certo? A gente está juntos por isso. A gente está juntos se enfrentando isso. Se a gente se critica, se a gente se julga, a gente aprendeu isso com alguém. Sim, a gente aprendeu isso com alguém. Não é do nada. Não é só porque eu sou assim. Não, Nestor, é que eu sou assim. Não, peraí, pare para refletir. Quem te ensinou a você se julgar? Quem te criticou? Quem falou mal? Quem falou que você não era uma boa menina? Quem falou que você não era uma boa mulher? Alguém te deu a entender que você não era boa o suficiente. A voz dessa pessoa está na sua mente. Você não tem por que viver a história que essa pessoa te contou. Pode ser que a gente está vivendo a história que nos contaram e não a vida que a gente quer viver. Então está faltando mudar essas ideias, não é verdade? Sim. Eu, por muitos anos, vivi a história que me contaram, que a vida era ruim, que o trabalho era difícil, que o dinheiro era sujo, que a gente não podia, que a gente não conseguia, que nossa família não pode. Quantas vezes eu ouvi isso? Sim. Mas depois que eu comecei a sonhar, a desejar e a trabalhar em prol disso, sem deixar de lado meus valores, eu me libertei dessas dores, tá certo? Então pode ser que a gente está vivendo a história que nos contaram. Qual a história que a gente está vivendo? Será que eu estou sendo protagonista da minha história? Será que eu estou vivendo a vida que eu queria ou não? Como que eu estou escrevendo minha história? A história do meu negócio está sendo legal ou não? Sim, se não tá legal, alguma coisa tem que mudar. A gente vai assumir essa responsabilidade, não é verdade? Sim, a gente tem que assumir essa responsabilidade. Então, bora assumir essa responsabilidade para mudar, para que fique leve, para que fique prático. Não tem que ser difícil. Por que que a gente deixa a coisa difícil? Alguém falou que a vida era difícil? A gente está sendo leal àquela história que nos contaram? É bom parar para refletir. O que que você acha dessa parte, Cíntia? Eu acho importante isso, porque às vezes a gente coloca esse rótulo em nós mesmos, né? Assim, eu sou assim. E quando na verdade nós aprendemos a ser assim, né? Nós aprendemos a ser assim. E mais uma vez, a escolha pode nos libertar, né? Eu escolho continuar assim ou eu escolho mudar, aprender um novo jeito de me tratar, aprender um novo jeito de fazer as coisas. Então, mudar o tom de voz com a gente mesmo, parar de se criticar é um caminho, a gente começa dando os passos.
Não é uma chavinha que você muda de uma hora para outra, é um treinamento. Mas é possível, mas é possível. Eu era uma mulher que me criticava demais e nada do que eu fazia era bom, eu me xingava. Eu me xingava e eu era mestre em me xingar. Eu tinha uma lista de xingamento, desses 10 motivos para me xingar, era fichinha. Tinha aqui um leque de xingamentos. E aí, quando eu aprendi a me tratar de um jeito, eu fui aprendendo a me tratar de um jeito melhor. Então, eu tive que mudar o meu modo de ver as coisas e o meu modo de me tratar. Então, eu tinha até que pagar prenda às vezes para mim. Toda vez que eu me xingava, eu tinha que pagar uma prenda para mim. Tipo, e falar, eu não sou assim, eu tenho capacidades, eu posso aprender, né? Eu não sou burra, não. Olha quanta coisa eu faço. Aí eu tinha que me explicar para mim. Aí, então, eu falei, eu quero evitar toda essa explicação, né? E comecei a me apreciar. Então, existe uma escolha, existe um caminho para ser traçado que a gente pode fazer. Então, do mesmo jeito que a gente aprendeu a nos criticar, nós podemos desaprender isso e aprender a nos elogiar, a ver nossas potências e começar a nos incentivar. Porque para dar certo o nosso negócio, a gente tem que estar no nosso time. A gente tem que ser a maior. Eu tenho que estar com a minha camisa vestida e estar torcendo lá. Quando eu olhar ali na arquibancada, eu que tenho que estar com os pompom ali. Eu é que tenho que estar com essa camisa. Então, eu tenho que estar no meu time. Aí então você tem que se perguntar, eu estou no meu time? Eu estou jogando no meu time? Então, se eu ainda não estou jogando no meu time, eu posso mudar a estação do rádio, mas é escolha. Então, escolha a partir de hoje. Vamos escolher. Na semana de prática, a gente vai começar a mudar essa visão para estar no próprio time, para vocês estarem cada um no time de vocês. Isso mesmo, bem isso mesmo. Tomara que tenha ficado claro esse negócio de julgamento de críticas, tá? Como falou a Cíntia, você vai olhar para a sua arquibancada, quem vai estar aí? Quem vai estar aí te apoiando? É você mesma, né? Pega a camiseta do seu negócio, coloca ela, impulsiona para cima, para frente, só que seja de uma forma leve, respeitando o seu ritmo, né? Essa foi a ideia de hoje. Comentem pra gente se ficou claro. Comentem pra gente se tem alguma pergunta. Comentem pra gente se tem alguma dúvida. É, se vocês acham que tem que mudar alguma coisa na entrega também, podem comentar, sim, aqui nos comentários. Que a gente gostaria muito de saber a avaliação que vocês dão para essa entrega. Se vocês perceberam que a parte financeira tem uma direta relação com a parte emocional, a importância de colocar limite, a importância de saber o que que a gente vai ouvir, a importância de se posicionar como uma mulher confiante para colocar limite nas pessoas. E se você faz isso pelo seu negócio, você vai fazer isso pela sua família, você vai fazer pelo seu nome, você vai fazer pela sua pessoa, entende? Então, essa mesma blindagem que a gente faz no negócio, dá para estender em outras áreas da vida, tá certo? Se ficou bem claro essa parte. Sim? Sim, ficou claro. Muito obrigada pela aula, muito claro, tudo muito bom. Percebi que o emocional é o início de tudo. Aula maravilhosa. É isso então, né, gente? Então tá bom. Depois que o Nestor parar a gravação, vocês não saiam, vamos tirar foto, viu? Sim. Porque a gente não tirou foto da última vez. Vamos tirar